Está começando mais um episódio no meu canal, Sexto Sentido, o canal para mulheres. Mulheres reais e suas histórias. Aqui a gente fala sobre sexo, sexualidade e autoestima. Sou Paola Giacomoni e a minha convidada de hoje é a Angélica Lessa. Angélica, se apresente. Olá, eu sou Angélica Lessa, tenho 33 anos, casada, 2 babies. Estou aqui hoje para contar tudo para Paola. Angélica, mãe, casada, empreendedora, tem uma vida extremamente agitada, né, Angélica? E essa mulher linda e poderosa fala um pouquinho sobre o seu dia a dia como mãe e empreendedora. A gente precisa se dividir, né? São tantos papéis que nós assumimos diariamente e se a gente não se lembrar como mulher, a gente acaba esquecendo da sensualidade, do tempo do casal. Então, a gente procura, em meio a todo esse agito do dia a dia, ainda lembrar que a gente é mulher, que a gente tem os nossos desejos, né? Se priorizar. Se permitir. Exatamente. Angélica, eu conto histórias aqui no canal para você entender um pouquinho. Histórias reais, de mulheres reais, como eu falei ali na apresentação. E você tem uma história que me chamou muito a atenção numa das vezes que a gente conversou. Anteriormente a esse casamento, você teve um outro relacionamento, né? E pelo pouco que você me contou, foi um relacionamento bastante conturbado, um relacionamento com violência. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito disso pra gente. Sim, teve uma situação... Muitas vezes a gente acha que está muito longe da nossa realidade. E muitas vezes nós julgamos algumas mulheres e falamos, mas por que ela permitiu chegar a tal situação? Mas só quando você realmente vive a história, você consegue entender um pouquinho do que é violência contra a mulher. E eu, assim, no meu auge ali da questão beleza, eu sempre gostei muito da questão estética, então fui modelo fotográfica, estava fazendo desfiles e conheci uma pessoa que era um relacionamento já da faculdade, mas eu acredito que eu só me relacionei com essa pessoa porque eu estava em um momento frágil da minha vida. Então, nesse momento de fragilidade, ele chegou com palavras doces, com um homem ali totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada. Então, foi um relacionamento que me envolveu, eu acredito que pela carência emocional que eu sentia naquele momento. Então, foi algo que foi em um espaço curto de tempo, mas que teve um impacto muito grande, emocional. E até chegou à violência física de fato. E nesse relacionamento conturbado, eu me descobri grávida. E aí eu falei, não, eu preciso insistir nessa relação e eu acredito que ele vai mudar. Então, as mulheres, elas insistem até o último e elas acreditam que elas podem mudar o homem no relacionamento. Não só isso, né, Angélica? Cria-se também, acredito eu, uma dependência, não somente financeira, que é o caso de muitas, como a dependência emocional. E tantas têm tanto a dependência financeira como a dependência emocional. E você tinha esse fator de estar grávida. Então, como você disse, né, a mulher ela acha que ela vai mudar o homem, mas não é somente isso. Você provavelmente pensou, me corrija se eu estiver errada, que você queria dar um pai para o seu filho. Você queria prosseguir com a família e achou que, em razão do filho, ele fosse mudar, mas as coisas não são bem assim, né? Perfeito, Paula. Exatamente. E nós temos muitos paradigmas. E a família e o que as pessoas vão pensar, e você fica muito na dependência da aprovação dos demais. Uhum. Então, como que eu ia ser uma mãe solteira? Então, eu precisava insistir até o último. Sim. Até o último, porque eu não aceitava, eu tinha preconceito com relação a uma mãe solteira. E como você falou, toda a família envolvida, né? Exatamente.
Então aí eu tentei mais uma vez, já depois de já ter sofrido uma agressão física, mas eu pensei, ele vai mudar. Agora com filho, as coisas vão melhorar. Mas não. Foi aí com 7 meses de gravidez, novamente uma agressão, e ali eu tomei a decisão, não por mim, porque eu estava envolvida emocionalmente com a história. E vulnerável. E eu não me via na situação de grávida sem um pai. Então, ali eu decidi procurar a polícia, procurar apoio psicológico, procurar apoio até na medicação, que foi o meu caso, para que eu pudesse sair daquela relação. Não mais por mim, que já estava totalmente envolvida emocionalmente e frágil. Porque, geralmente, os abusadores, os narcisistas, eles procuram mulheres que estão em algum momento frágil da vida. E eles vêm como um super-herói. Que vai te amparar naquela situação e com palavras doces. E a agressão nunca começa na agressão. Direto. Ela começa com o julgamento do parceiro, falando, você que provocou isso, você que olhou para o lado, quando muitas vezes você nem se deparou que você pudesse estar olhando para uma outra pessoa. Então, ele te manipula a ponto de você achar que você está errada. Você começa a sofrer um abuso psicológico até que aquilo vire uma violência física. Exato. E é como você falou, né? Muito interessante isso, dele vir com palavras doces, te pegar num momento frágil, vulnerável. É o lobo na pele de cordeiro, né? Literalmente isso que a gente pode... Não sei se todos os casos são assim, mas no teu caso foi. Né? Ele se fantasiou de um personagem que não era, te conquistou e te fez insistir mesmo depois da primeira violência física, porque provavelmente, né, eu acho que é muito característico do abusador de fazer e falar, ai, me desculpa, não vai acontecer mais. A gente vê muita história assim, né, Angélica? Exatamente. E aí a mulher acaba se culpando. Sim. E acaba ficando na relação. E quando você tem o fator não só emocional, mas financeiro envolvido, uma dependência, aquela mulher acaba ficando presa naquele relacionamento que não quer. Sim. E aí você tomou essa decisão, como você falou, não só por você, mas pelo seu filho. Criou a coragem e mudou. E como foi esse momento de transição? O que você passou? Qual foi as dificuldades que você enfrentou? Quem te acolheu? Como você chegou à Angélica de hoje? Paula, é incrível como a gente fica aprisionado mentalmente. A noite anterior eu denunciei, no dia seguinte eu estava lá retirando a queixa. É bastante comum, né? E aí você fala, mas por que as mulheres fazem isso? A mulher está envolvida emocionalmente, está aprisionada e ela acha que ela fez errado. Eu me sentia culpada de ter denunciado. E aí eu pensei na minha filha. Falei, não, eu preciso tirar essa acusação, porque senão o pai não vai poder ver a filha quando nascer. Sim, entendi. Mas mesmo retirando, hoje existe uma proteção para a mulher com relação à parte física. Então você pode até tirar a acusação verbal, né, para que o Ministério Público não entre com uma ação de injúria, de difamação. Agora, com relação ao dano corporal, isso não é permitido, porque justamente sabem que a mulher está emocionalmente envolvida e que se ela puder, ela vai tirar. Emocionalmente envolvida, abalada, ela tem medo também, né, Angélica? Tem, exatamente. Uhum. Então, aí você me pergunta, quem me apoiou? Minha família. Então, eu, graças a Deus, tinha os meus pais que me acolheram novamente em casa, me deram todo o suporte e eu busquei o autoconhecimento. Naquele momento, eu precisava sanar a minha dor. Então, os médicos recomendaram a parte medicamentosa. Então, mesmo grávida, eu tomei medicamentos, fiz acompanhamento psicológico para poder me livrar daquela situação de dor, porque era uma dor física. Então, eu precisava ali de um amparo psicológico e medicamentoso. E depois foi se mantendo as terapias. Então, essa mudança partiu do autoconhecimento. Sim. E de você entender que você não consegue mudar ninguém.
e que você não precisa se sujeitar a determinadas situações, né? Exato. Que é o velho ditado, antes só do que mal acompanhada. E depois de todo esse tempo, quanto tempo depois você conheceu o teu atual companheiro? Eu acredito que 2 anos e meio, 3 anos depois, aí eu me envolvi novamente com uma pessoa, não queria nada sério naquele momento, mas aí você passa a ficar mais conservadora com relação ao se doar com as emoções, né, por já ter sido ferida. Mas eu sempre acreditei no amor. Então, me doei novamente, a gente conseguiu hoje construir uma família linda, um homem que trouxe toda a segurança que eu precisava. Ele hoje me dá tanto emocionalmente como na questão familiar com os meus filhos, é um pai exemplar. Que legal, né? Você se reinventou e ele te apoiou, com certeza foi um grande responsável por essa tua virada de chave. Exato. Mas o principal aqui, né, para quem está nos ouvindo, eu me curei primeiro. Porque se você está abalada emocionalmente, o outro vai acabar virando muleta, né? Você tende a se envolver novamente com pessoas erradas, ou se você não está com uma autoestima do jeito que deveria, naquele nível, você pode aceitar coisas que, se você tivesse com o teu emocional bem alinhado, você não aceitaria. Sim, com certeza. Aí você acaba repetindo um padrão porque você não tá, como você falou, você foi buscar o autoconhecimento, você foi buscar saber quem é a Angélica, né? E com certeza isso te ajudou muito até a procurar um relacionamento saudável, ter alguém, parceiro, companheiro que cuida dos teus filhos, que é um excelente pai e marido, como você falou. Isso é muito importante, né, Angélica? E é por isso que eu bato muito nessa tecla com as mulheres. Que a gente não pode achar que é o outro que vai nos fazer, né? Como eu trabalho com esse tipo de público e de produtos, eu costumo muito dizer para as mulheres, não deleguem o seu prazer. Claro, fazendo uma analogia aqui, a gente não está falando de prazer, né? A gente está falando de vida, de ser completo enquanto mulher, enquanto ser humano. Mas eu acho que vai muito nessa linha de pensamento. A mulher precisa se conhecer para ser plena. Ela precisa se conhecer para entrar dentro de um relacionamento saudável, para exigir aquilo que ela sabe que ela merece e não cair em ciladas, né? Então, é mais ou menos isso que eu procuro trazer para a mulher. E eu falo muito dessa questão, tanto do autoprazer quanto da autoestima. E a autoestima também, ela está diretamente ligada ao amor próprio, né? E se você não tem amor próprio, se você tem um amor próprio ferido, você vai aceitar qualquer coisa, né? Então, é nesse ponto que eu acho que você virou a sua chave. É isso? Exatamente. O amor próprio, você se amar primeiro, você tá bem consigo mesma, para depois você buscar se relacionar com outra pessoa. Mas se a tua presença não te bastar, não vai adiantar você tentar buscar companhia para suprir aquela necessidade. Você não se completa no outro, né? É, isso mesmo. Hoje, essa Angélica linda, bem resolvida, como é essa questão da autoestima, da sexualidade? Você falou que você tem os teus momentos ali com o teu marido. Ou seja, você mudou completamente. Conta um pouquinho desse teu lado, mulher, sensual. Eu acredito que hoje eu me aceito com os meus defeitos. Então, eu sempre quis buscar a perfeição no corpo, perfeição de tudo. E comecei a entender que o perfeito não existe. Não. Que aquela vida instagramável que a gente vê é só o que o outro quer passar. É um recorte. É um recorte da realidade. Então, quando você entende que você não é perfeito, o teu companheiro também não, a gente almeja sempre ser melhor. Exato. Mas não vai existir perfeição, nem em relacionamento, nem no teu corpo, e você se aceitar. E algo que também me ajudou muito foi a questão de estar com outras mulheres reais. Assim como você, a gente se encontrou, a gente conversa, a gente tem outras mulheres e elas compartilham também das mesmas dores. Então, você entender que
aquele filme pornô não existe. Não, é completamente irreal. Né? Exato, aquela atriz que tá ali numa performance, num corpo, aquilo não é real. Não, aquela atriz está ali há semanas gravando. Exato. Né? Tem um cenário, tem produção, tem uma série de coisas. E é isso que, infelizmente, eles demonstram erroneamente pra gente. Né? Isso. Não é assim. O Instagram, idem. Então, eu bato também nisso, Angélica. Quando eu tive a ideia de criar o canal, foi justamente por ver. Eu vejo as meninas hoje, só querem passar filtro, né? Tudo é filtro, tudo é perfeição, é o TikTok, é roupa bonita, sabe? Isso nos diminui, porque a gente faz comparativos irreais. É óbvio que eu acho bacana a gente melhorar, sempre. A gente precisa se conhecer para poder melhorar, para poder ser completa, aquilo que a gente está falando. E ter a autoestima elevada. Mas a gente precisa... ter um padrão, um critério que tem a ver com a gente, né? Não adianta eu querer ser uma mulher que eu não sou. Não adianta eu querer ser a Gisele Bündchen com 1,60 m de altura, que eu sei que eu não vou alcançar isso, né? Então eu vou me comparar com uma versão minha. A minha melhor versão. Eu quero ser a minha melhor versão. Então isso é muito importante de estar falando sempre com as mulheres, porque infelizmente a gente tem muito essa questão da comparação, né? A outra é melhor, eu quero ser igual a ela. Não tem, cada uma é cada uma, e cada uma tem sua beleza. Exatamente. É você se amar, você se aceitar, você entender que não existe a perfeição, né? E você buscar, eu acredito, quando você tá no relacionamento certo, se você encontra a tua alma gêmea, e eu acredito nisso, fica tudo mais fácil. Mais leve. O outro te aceita, você se aceita, então acaba sendo leve. E ambos podem melhorar juntos. Exato. Então você não tá olhando ali só o corpo como um produto na vitrine. Tem o antes do sexo, tem o carinho, tem o pós também. Então isso é muito bom quando você tem uma relação saudável de casal. E o sexo começa no bom dia, né? Costumo dizer. É no elogio, é no beijo, é no abraço, é ali, no estar juntinho, de repente assistindo um Netflix. Sabe? É saber, perguntar, se preocupar com o dia do seu parceiro, da sua parceira. Isso já inicia ali, né? Os relacionamentos sexuais iniciam no dia a dia, né? Não é como você falou, só ali no bate-estaca, aquela loucurada do filme pornô, performance. Não, né? Sexualidade, sexo, autoestima vai muito além. E a mulher se comporta diferente do homem. Exato, a gente é cíclica, né? Começa por aí. Então, se você teve aí um mau dia, você provavelmente não vai acontecer à noite. Provavelmente não vai. Se não acontecer um fator de mudança drástico para que aquilo saia da tua cabeça, aquele dia ruim, enfim, ou aqueles pensamentos que ficam, né? Porque a gente é muito acelerada, dificilmente você vai ter, ou você vai ter por ter e não vai ser prazeroso. Ou para agradar o outro. Ou para agradar apenas. O outro, exatamente. Mulher tem dessas coisas. E né? O homem já é diferente, né? Costumo dizer, ele viu um buraco, tá valendo. Exato. Ele tá lá, esqueceu os boletos pra pagar. A mulher tá olhando o reboco no teto, tá pensando no material escolar das crianças, na reunião dia seguinte com a professora. É muito diferente, Por isso que a gente é esse universo tão complexo, tão maravilhoso, e temos que estar sempre nos elevando uma a outra, né, nos proporcionando esses momentos de conexão, se ajudando. Acho muito bacana isso. E é bom a gente também falar que muito do que hoje você proporciona para as mulheres é algo para apimentar a relação. E muitas vezes as mulheres, assim como eu, têm vergonha de buscar produtos eróticos. Tem vergonha de falar que quer sentir prazer, e é algo tão natural que o nosso corpo
necessita, o nosso corpo pede. E outra coisa, ele também libera hormônios que vão te fazer se sentir mais leve, ter menos dor. Então é algo natural. E é um círculo vicioso, né? Você se torna uma mulher, quando você sente prazer, seja com parceiro, seja sozinha, e você se conhece, você se permite, né, colocar no teu relacionamento ou com você mesma essas novidades, esses produtos, ou mesmo um toque, uma massagem relaxante, qualquer coisa que seja que tenha a ver com autocuidado, quando você se permite isso, você se torna uma mulher mais segura. E uma mulher mais segura é uma mulher que tem autoestima elevada. E a mulher com autoestima elevada muda o mundo, minha amiga. Performa mais, vende mais. Performa mais, produz mais, sabe? A energia sexual é a energia que movimenta, né? É uma energia que movimenta o mundo, é a energia que cria. Então, a gente precisa muito ter essa ideia, sair desse tabu. Primeiro de que achar que o produto erótico é só ali o vibrador, a prótese peniana, que tem muito essa questão, né? Ah, aquela ali é Paola, a menina dos pintos. Não! Eu sou também, mas eu vou além. Tem muito mais. Tem muito mais. Eu tô aqui para ajudar a transformar as mulheres. Entendeu? E esse é meu prazer de vida, esse meu propósito que eu encontrei, que eu falei ontem para vocês, né? Então é isso, é ir além. E não ter a vergonha, né? Até porque o atendimento que eu dou, ele é extremamente personalizado. Eu vou até a cliente, levo uma malinha customizada, o cliente vem até mim, eu vou em eventos, enfim. Aí é a cabeça de cada uma, né? Mas é isso, a gente precisa tirar da cabeça esse tabu. O sexo é saúde. E você que está mais no dia a dia, falando com as mulheres, falando desse tema, você encontra ainda muita resistência com relação a paradigmas que foram criados? Muito. As mulheres ainda são muito travadas. Existem muitas mulheres que eu converso que não sabem o que é um orgasmo, que nunca se masturbaram, ou que pensam assim, se eu colocar um vibrador na minha relação, meu marido vai achar que eu estou substituindo ele. Ou vem para comprar o produto, vem para comprar só para agradar o marido, sabe? Então tem muita situação, tem muita coisa para trabalhar com essas mulheres. Muita. É bem bacana. Tem que continuar cada vez mais. Tem que continuar cada vez mais. E me diga uma coisa, Angélica. Quais são seus rituais diários de autoestima? Você com essa vida atribulada, mãe de 2, empresária, esposa. O que você faz para se cuidar, para se sentir bonita, para se sentir sensual? O que te faz? Agora eu tô poderosa. Eu vou confessar para vocês que na pandemia eu cheguei em um momento que eu me esqueci. Porque eu estou acostumada a sair, a ir até os meus clientes, a ir até o escritório. E eu me vi na pandemia em casa de roupão o dia todo. Eu engordei, a minha autoestima caiu muito, a questão sexual diminuiu, porque eu me sentia feia, gorda e estava de roupão o dia todo. Então, esse fato de nós voltarmos, de nós termos que sair, o simples fato de passar um batom pode mudar o dia de uma mulher. E muda. Então, eu não sou hoje habitolada na questão estética, deveria cuidar muito melhor do meu corpo, praticar exercício físico, que eu não estou fazendo atualmente, mas eu gosto de estar pronta, para falar com o meu cliente, de estar com uma maquiagem básica, então acordar, já colocar uma roupa apresentável, por mais que eu vá estar em casa, passar um batom, porque o batom, ele empodera uma mulher. Sim. Então, quando você... E aí eu percebi essa mudança logo que a gente voltou a começar a sair, enfim. O meu esposo, passei um batom, ele... E aí, vai sair? Não, amor, não vou sair. Passei só um batom. Então, eles percebem a mudança. Então, o simples fato de você se maquiar, de você colocar uma roupa que não é o seu pijama...
vai fazer uma grande diferença no teu dia. Com certeza. Te eleva, muda energia, né? Muda. Até pra você pode estar em casa, pode estar trabalhando em home office, mas se você coloca uma roupa apresentável, coloca um batom, faz uma maquiagem, você fica até mais feliz pra falar com o cliente que tá do outro lado. Exato. É uma coisa tão simples, né? E que às vezes a gente se esquece. Sim. Então são cuidados básicos, diários, mas que mudam o nosso dia a dia na questão interna, de como você se vê. Porque de dentro para fora, de fora para dentro. Exato. Então, é muito mais do que aparência, né? É algo interno, é algo que te empodera. Com certeza. E hoje a Angélica está muito bem resolvida, né? Sexualmente falando, as questões profissionais. Foi uma mudança e tanto, né, Angélica? Foi. Acredito que passei por maus bocados para hoje valorizar o que eu tenho, uma família abençoada, um esposo maravilhoso, a questão profissional também vai muito bem, a questão sexual também. E aí você tem que separar tempo também na tua rotina. Sim. Você tem que priorizar também o teu casamento, priorizar essa questão do A2. Com certeza. Então, tem que achar um momento, né? Tem que achar. Tem que colocar na agenda. Uma vez eu falei pro meu marido, vamos colocar na agenda nós dois. Como assim? Agora eu vou ter que marcar horário para falar com você? Não, mas a gente tem uma rotina corrida, tem 2 filhos, são filhos pequenos. Se a gente não se dividir e aí colocar, de repente, pai, mãe, para ajudar ali, ou um terceiro, uma babá, você não consegue ter aquele momento a 2. Não, e aí vocês esquecem do lado marido e mulher, né? Vira só pai e mãe, empresária, enfim, amigos, e acaba essa questão de marido e mulher que é tão importante, né? Exatamente. Senão vira 2 pagadores de boletos, e não é essa a intenção. Exatamente. Angélica, você tem mais alguma coisa, consideração para falar para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo? Paula, venho realmente agradecer esse trabalho que você tem feito, né, com as mulheres, porque acredito que muitas das entrevistas que você faz ajudam a mulher que está lá em casa, que está com medo, que está aprisionada, de repente numa questão de se libertar sexualmente falando. Então, realmente agradecer a oportunidade de estar aqui e estar falando com vocês. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz que deu certo, finalmente, a nossa agenda. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite, mesmo com essa tua correria toda. Só tenho a agradecer, né? E te desejar muito sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E vamos encerrando por aqui. Muito obrigada novamente. Obrigada. Até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever, dar o seu like e compartilhar. Até mais.